Graça e paz, queridos. Amém? O nervoso bate mesmo. Tá no louvor é uma situação, mas dá um nervoso também, mas trazer a mensagem, ensinar, é um desafio, né? E foi bênção, né? Na verdade, está sendo bênção. Isso que o Mateus falou até agora para nós. E isso é uma verdade, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Mas o Senhor quer falar mais conosco ainda essa noite, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pelo teu amor. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão nesse lugar, que estão na sua casa também. Deus, que teu Espírito Santo possa trabalhar em nós. E que nessa noite, Deus, o teu Espírito Santo possa descer com o poder do Espírito Santo sobre nós, Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Para que nós possamos, Deus, realmente cumprir o ID. Para que nós possamos realmente obedecer a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre a nossa mente para entender. E, Senhor, coloca em nós um espírito de obediência, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um espírito, Senhor, que possamos obedecer, não ao Júnior, não ao pastor, mas à tua palavra, Senhor. Aquilo que está sendo ensinado, Senhor, na tua palavra. Porque a tua palavra ela é verdadeira, a tua palavra ela é justa e a tua palavra ela é reta, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Mateus estava falando sobre família, né? Você falar de Jesus sobre a sua família. Eu tenho um breve testemunho, rapidinho. Quando a gente estava com a minha avó na sexta-feira, né, no hospital, e assim, ela estava um pouco fragilizada, né, mas ela estava super consciente, aí eu fui para lá ajudar minha mãe, eu passei a tarde inteira brincando com ela e tal. E em um dos momentos que a gente estava sentado, eu contei esse testemunho para algumas pessoas, ela virou para mim e falou assim: filho, o pastor já te chamou para pregar? Eu falei: não, vó, ainda não. Eu falei: não, eu prego no sábado, né, estou com o pessoal dos jovens. Mas ela falou assim: filho, Deus vai te usar grandemente no dia quando você for pregar. E aqui estou, querido, e eu estou na mão do Senhor, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que profetize no seu lar aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Porque você é uma voz profética dentro do seu lar. Profetize sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus pais. Então lance palavras, porque o Senhor há de cumprir aquilo que for da vontade dele. Amém? E continuando, né, o texto aqui, eu quero falar com você sobre Atos 1:8, Atos 2, do 1 ao 12. Você pode abrir em Atos 1:8, para a gente poder ler esse texto. Em Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora a gente vai pular lá por Atos 2, a gente vai ler do 1 ao 12. Diz o seguinte: e tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, e se partiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, estavam confusos,
porque cada homem ouvia falar em sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são os galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Jerusalém e a Capadócia, e ao Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panífila, o Egito e as partes da Líbia, junto ao Cirene, os estrangeiros de Roma, judeus e os prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouviam falar em suas próprias línguas em todas suas próprias línguas, as obras maravilhosas de Deus. Acredito que vocês já ouviram muitas mensagens em cima desse texto, né? Em Atos 1:8, Jesus confirma a promessa da vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre os discípulos, na verdade, né? E depois sobre nós. Em Atos 2, relata ali a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E nessa noite eu quero observar junto com vocês qual uma das principais finalidades do Espírito Santo, né, dessa descida que ele veio ali em Atos 1:2. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, o nosso auxiliador, aquele que habita em nós e nos ajuda a viver uma vida em santidade, em uma vida em comunidade como igreja. E eu quero falar sobre 2 pontos rapidinho também, assim como o Mateus. E o primeiro ponto eu quero falar é sobre o Espírito Santo e a sua missão. Em Atos 1:9, né, em Atos 1:8, na verdade, como a gente já leu, Jesus ele reafirma a vinda do Espírito Santo. Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, aqueles apóstolos receberiam poder. E em 2:4, nós podemos ver essa confirmação, que o Espírito Santo desceu e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Isso também acontece conosco, querido. Quando nós aceitamos a Jesus, como o Mateus falou aqui, como nosso único Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós e é depositado sobre nós o poder dele, o poder do Espírito Santo. Em Romanos 10:9 diz, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o Espírito Santo passa a habitar em você. E a ação do Espírito Santo, ela tem... O poder do Espírito Santo em nossa vida, ele tem uma missão. Jesus disse que receberíamos poder para cantar bonito no domingo. Né? Não, desculpa. Jesus disse que receberíamos poder para pregar lindamente um sermão emocionado para que as pessoas possam aceitá-lo. Não, querido, Jesus disse que receberíamos poder para ser suas testemunhas. Não foi para cantar bonito, não foi para pregar lindos sermões. Jesus nos chamou para ser testemunhas do seu evangelho, testemunha que ele veio, viveu, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. E nós devemos testemunhar aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Essa é a principal missão do poder derramado do Espírito Santo em nós como comunidade, como pessoas individual. Testemunhar do Senhor Jesus. Testemunhar do Senhor Jesus aonde nós estivermos, querido. Como o Mateus falou, existem os chamados específicos, né, para pessoas que vão para outros lugares pregar o Evangelho. Mas para a gente que permanece em comunidade local, a missão não termina. A missão continua, o ID continua, que é de pregar e ser testemunha onde a gente vive. Somos chamados, queridos, para ser discípulos e fazer discípulos para o reino de Deus. Agora,
se não conseguimos nos entregar a esse discipulado, e não conseguimos fazer discípulos, se não conseguimos ser testemunha desse evangelho de Jesus, tem alguma coisa errada conosco, querido. Se nós não conseguimos testemunhar desse amor que nos encontrou, como o Mateus disse, a melhor coisa que você pode falar é desse amor que te encontrou. Se você não consegue falar desse amor que te encontrou, tem alguma coisa errada. Se você não consegue testemunhar da maravilhosa graça que foi derramada sobre a sua vida, tem alguma coisa errada, querido. Queridos, não é possível sermos cheios do Espírito Santo e não testemunhar do seu evangelho. Se não temos testemunhado do evangelho de Cristo, queridos, deixa eu te dizer algo. Você não está cheio do Espírito Santo. Você pode estar cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. Porque a palavra diz que receberiam poder para ser minha testemunha. Se você não está sendo testemunha, querido, tem alguma coisa que está errada na tua vida, não na minha vida. Nós precisamos reavaliar isso, nós precisamos recalibrar isso no nosso coração. O que será que tem saído mais da nossa boca? É o amor transformador de Jesus que me encontrou e transformou a minha vida? Ou qualquer outra coisa? Ou a Fazenda, ou o Big Brother, ou sei lá o quê, a série da Netflix. Não sou contra, querido, né? Eu até gosto do Netflix, é legal. Mas, será que nós temos olhado para fora? É difícil porque às vezes a gente nem consegue olhar para dentro da igreja, da comunidade. A gente não consegue estender a mão para o nosso irmão que está aqui do lado. A gente não consegue dar discipulado, a gente não consegue receber discipulado. A gente não consegue nos colocar numa posição de obediência. Nós recebemos o Espírito Santo, querido. E o poder dele já está em você. Para você ser testemunha desse evangelho. E um outro ponto que eu quero falar aqui é sobre reunião dos santos é contemplado com o poder do Espírito Santo. Como já vimos e estamos falando sobre isso, o Espírito Santo nos deu o poder para poder testemunhar do seu evangelho. Mas o seu poder é manifesto, derramado, evidenciado quando estamos em reunião com o corpo, onde há o mesmo sentimento e o mesmo propósito. Observamos que no texto de Atos 2, o derramado Espírito vem em uma reunião, em um momento de oração. Mas não era um momento de oração ou uma reunião sem propósito ou sem fundamento. Pelo contrário, os discípulos perseveravam no ensinamento que Jesus tinha deixado sobre eles. E eles oravam sobre a vinda do Espírito Santo. Porque eles entendiam a missão que Jesus deixou. Então eles se reuniam e oravam no fundamento daquilo que Jesus ensinou e falaram: Senhor, eu quero o Espírito Santo, porque eu quero testemunhar do teu evangelho. Querido, não faz sentido você estar nesse lugar sem um propósito. Você pode vir até para esse lugar, Deus vai falar com você, com certeza. Deus, ele move de uma forma que nós não podemos prescrever. Não é algo prescrito, não é uma fórmula. Deus, ele age do jeito que ele quer. Mas, querido, eu te garanto, se você vir com esse propósito, se você vir para esse lugar com um propósito de adorar ao Senhor e receber o poder do Espírito Santo, aí esse ambiente muda, querido. Esse lugar muda, querido. Porque o teu coração, ele vai estar disponível, ele vai estar sensível àquilo que o Espírito Santo vai querer falar conosco. E sabe o que vai acontecer? Derramado o Espírito. O que vai acontecer? O poder do Espírito vai descer sobre a igreja. Aí você vai segunda-feira para sua casa, você vai fazer o quê?
Você vai testemunhar do Evangelho, porque você vai estar cheio do poder do Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo derrama o seu poder em nós por meio da unidade que temos em reunião. Como eu disse, querido, podemos estar fraco, triste, feliz, emocionalmente quebrados, mas precisamos entender que em nossas reuniões há um derramado do Espírito Santo. Isso é real, querido. Coloque isso no teu coração. Talvez você venha para cá disposto ou com o seu coração somente para receber. Mas venha para adorar. Venha para buscar o Espírito Santo. Venha para prestar um culto ao Senhor. Os discípulos, eles não foram cheios individualmente. Pedro não foi cheio do Espírito Santo no barquinho lá, enquanto ele pescava. João não foi cheio do Espírito Santo enquanto ele fazia as suas tarefas, e chegaram na reunião lá, falaram, pô, fui cheio do Espírito Santo, hein? E tu, Rafa, tu foi cheio do Espírito Santo também? Não, não foi isso que aconteceu. Eles foram cheios porque eles estavam juntos, porque eles estavam em oração, porque eles buscavam a vontade e o poder do Espírito Santo daquilo que Jesus prometeu. E se Jesus prometeu, querido, ele cumpre. Se Jesus prometeu, ele faz. Hoje aqui na Igreja Batista de Vila Joque, a gente tem um propósito, não tem? Sim ou não? Alguém consegue enxergar o que está escrito ali? Qual é o propósito da igreja? Vocês podem ler ali para mim? Agora lê o outro ali, ó. É isso aí, esse é o propósito da igreja. Agora, quando você vem para esse lugar e você não conhece nem o propósito da igreja, aí fica difícil, né? Aí Deus fala assim, eu quero derramar sobre a igreja de Vila Joque. Mas o irmão não conhece nem o propósito da igreja. Os discípulos não, querido. Os apóstolos não, querido. Eles conheciam o propósito da igreja. Se a gente olhar nos textos de Atos, não é diferente disso não, querido. Eles tinham devoção, eles tinham comunhão, eles perseveravam na palavra. E quando o Espírito Santo desceu, o que eles fizeram? Testemunha, eles foram missões, eles foram missionários do Senhor, querido. Eu ouso dizer, querido, que quando nós entendemos essa verdade e praticarmos essa verdade e termos o mesmo sentimento, né? Como já tem dito aqui, o pastor Alexandre disse algumas vezes, virá um novo tempo sobre a nossa comunidade. Mas nós precisamos entender essas verdades que o Evangelho traz para nós. Virá um novo tempo onde iremos nos reunir e seremos cheios do poder para... Ah, Júnior, então quer dizer que até agora a gente reuniu e Deus não fez? Não, Deus fez, querido. Deus fez, olha, né, as pessoas que estão aqui. Mas o Senhor, Ele quer dar para nós um novo tempo. O Senhor quer derramar sobre nós uma nova estação. Né, esse mês, na verdade, é um mês de comemoração, né, de aniversário da igreja de 40 anos. Queridos, eu creio que há uma virada do Senhor sobre nós. Eu creio que há um derramado do Espírito diferente sobre nós. Mas para isso nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos entender que nós precisamos viver em comunidade com o mesmo sentimento. Queridos, não vou prometer para você que não vai ter problema, vai. Nós somos seres humanos. Mas sabe o que tem que haver em comum? O mesmo sentimento. Sabe qual é o mesmo sentimento? Devoção, comunhão, palavra, missão, oração. Ter um coração ensinável. Estar disponível para ser e fazer discípulos. Como eu disse, querido, nós precisamos, né? Os pormenores a gente consegue resolver e ajustar com o tempo. Mas o nosso coração não pode estar fechado para as nossas reuniões.
né? Como eu ouvi, eu até entendo o irmão que está em casa assistindo. Mas se você pudesse estar aqui, seria até melhor. Eu até entendo, mas... Porque há algo sobrenatural, querido, quando nós nos reunimos como corpo. Há um derramado do Espírito Santo quando nos reunimos como corpo. E Deus quer mudar isso em nosso coração como igreja e como comunidade, querido. Sabe por quê? Porque a palavra mostra, querido, que quando nos reunimos, o Espírito Santo, ele nos reveste do seu poder. E para que nós possamos cumprir o ID que o Mateus trouxe aqui, nós precisamos ter o Espírito Santo em nós. Você já tem o Espírito Santo aí no teu coração? Como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como é que está essa tua vida com o Espírito Santo? Como que está o secreto com o Espírito Santo? Você já nasceu de novo? Para que nós possamos cumprir o ID, nós precisamos viver uma vida em comunidade. Nós precisamos ser fortes, queridos, em nossas reuniões, em nossas orações. Nós precisamos ser intencionais, queridos. Precisamos ser intencionais. Vim para nossas reuniões de oração, vamos orar para que Deus venha salvar o jockey. Mas não vamos só orar não, querido. Vamos arregaçar a manga e vamos evangelizar. Vamos chamar a molecadinha que fazia parte do Projeto Armando, vamos jogar bola na rua. Pessoal do sábado, cara, vamos, sei lá, chama um cara para fazer... A gente precisa testemunhar do Evangelho de Jesus. Existem pessoas eleitas aí fora, queridos, aguardando você falar para si, Jesus te ama, eu quero. Isso vai acontecer, querido, porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Mas enquanto nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não estaremos sensíveis àquilo que as pessoas ao nosso redor. E vai passar um eleito e você não vai falar nada. Porque estamos envolvidos com outras coisas. Estamos envolvidos com qualquer outra coisa. Menos com a principal missão do Evangelho, que é testemunhar de Jesus. E que para que possamos cumprir o ID de Mateus 8, precisamos ser e fazer discípulos. Nós precisamos ser discípulos, querido. Nós precisamos fazer discípulos. Eu tenho uma experiência muito boa com o discipulado, querido. Desde de novinho eu fui discipulado. E eu posso garantir para vocês, discipulado foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu aprendi muitas coisas por meio do discipulado. O discipulado formou grande parte do que eu sou hoje. Claro, minha mãe e meu pai me ensinaram muitas coisas, mas o discipulado em Jesus me formou muitas coisas que eu sou hoje, querido. A verdade do Evangelho. Então, se você tem algo contra o discipulado, querido, coloque diante de Deus. Porque a gente tem que ser discípulo, e a gente tem que fazer discípulo. Às vezes eu quero até fazer discípulo, mas eu não quero ser discípulo de ninguém. É importante, querido, que nós possamos entender isso. E eu creio, queridos, que chegará um tempo onde iremos andar em unidade verdadeira e profunda como igreja. Nós iremos andar em unidade verdadeira e profunda. Sermos cheios do poder do Espírito Santo. Iremos testemunhar do Evangelho a todos. Essa igreja, essa igrejinha aqui, né? Essa igreja nesse lugar, no Jockey. Nós precisamos alcançar esse lugar, querido. O Senhor não nos colocou aqui à toa. Nós precisamos alcançar esse bairro. Nós precisamos fazer discípulos nesse lugar, querido. Como eu disse, existem muitos eleitos que estão esperando uma palavra. Como o Mateus disse, em João 4,35 está escrito:
Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. O que falta, querido? Falta trabalhadores. E às vezes a gente vem aqui, queridos, com todo amor. Com todo amor eu vou dizer isso. Às vezes a gente vem aqui todo domingo. Receber uma palavra de Deus. Mas a gente não dá uma palavra para ninguém na semana. Eu brinco com o pessoal da célula, né? O pessoal da célula, eu falo, e aí? Você mandou mensagem para alguém essa semana? Os caras, mano, já veio o Júnior de novo perguntar se a gente mandou mensagem para os caras. É verdade, querido. A gente não consegue mandar uma palavra nem para o nosso irmão. A gente não consegue abençoar nem o nosso irmão. Mas os campos já estão prontos, queridos, já estão verdes, já estão maduros. Nós precisamos desse poder do Espírito Santo para poder ser testemunha desse evangelho. E eu trouxe essa palavra para vocês porque o Senhor colocou no meu coração algo e eu creio que foi algo de Deus, né? Quando o pastor nos convidou para eu e o Mateus para poder pregar, poder falar com vocês hoje. E eu fui orar ao Senhor e nós fomos naquela viagem. Fomos uma viagem que o pastor Alexandre nos chamou. Foi um momento, foi rápido, mas foi espetacular. E naquele lugar o Senhor me deu essa palavra, né? O Senhor trouxe algo no meu coração e eu vou passar exatamente como Ele falou no meu coração. Deus falou assim, é tempo de enviar essa igreja. É tempo de enviar essa igreja. É tempo dessa igreja sair para fora. É tempo dessa igreja cumprir o ID de Jesus. Quando Jesus falou isso no meu coração, eu falei, Senhor, né? Esperto do jeito que eu sou, eu falei, eis-me aqui, Senhor. Queridos, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Como o Mateus trouxe, o ID, ele não é uma sugestão. O ID, ele é uma ordenança. Mas, querido, a gente não vai fazer isso na força do nosso braço. A gente vai fazer isso com o auxílio do Espírito Santo. Como? Se reunindo, orando, buscando, vindo aos domingos, compartilhando, indo para a sua célula, tendo momento de oração. Então, queridos, é isso que eu queria deixar para vocês. E eu gostaria de fazer 2 apelos, assim, para que nós pudéssemos ter uma resposta. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, se tem alguém nesse lugar que ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador, eu gostaria de convidá-lo. E junto a isso, se há alguém, querido, que tem passado por um momento de esfriamento, eu gostaria de convidá-los também, para que nós possamos orar por você. Eu queria dizer outra coisa, para esses 2 apelos, que nós o amamos como igreja. Porque Mateus leu, nós somos um corpo, não é verdade? Se a mão está machucada, todo o corpo sente. Se o joelho está machucado, você vai andar mancando. Então, queridos, eu quero, nesse primeiro momento, queria chamar o pessoal do louvor aí para me ajudar. Nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer esse apelo, né? Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, gostaria de convidá-lo a ficar de pé ou levantar a sua mão. Ou você que está passando por um momento difícil, um momento onde você sente que não tem mais força para caminhar sozinho, onde você olha e fala assim, né, uau, eu preciso de um toque do Espírito Santo. Eu gostaria que você levantasse sua mão também, para que nós possamos orar
por você. Para que nós possamos, como igreja, abraçá-lo. Para que você possa fazer parte desse ID. Para que você possa fazer parte daquilo que o Senhor vai derramar nessa igreja. E querido, deixa eu dizer algo. Ele vai derramar algo sobre essa igreja. Ele vai derramar algo nessa igreja. Eu não sei como explicar isso, mas é algo que eu sinto no meu espírito. O Senhor vai derramar algo sobre essa igreja, querido. E queira você ser co-participante disso. Como o Mateus falou, nós somos cooperadores. E o segundo apelo que eu quero fazer é você. A você que tem que de alguma forma essa questão de pregar o ID, de testemunhar do Evangelho, se esfriou no seu coração e Deus te chamou para isso. Eu gostaria que você, não quero nem que você levante sua mão, eu quero que você venha à frente, a gente quer orar por você. Porque eu sei que essa noite o fogo do Espírito Santo vai aquecer o teu coração. Enquanto o pessoal canta, querido, sinta-se à vontade para vir aqui e nós iremos orar por você.